Graça e paz, irmãos. Esta é mais uma oportunidade que nós temos de meditar um pouco acerca da vida, né, tendo por base a palavra de Deus. E algo que é interessante a gente refletir é sobre qual é a nossa resposta, qual é a sua e a minha resposta quando nos é dirigida a seguinte pergunta: Você é feliz? Às vezes a nossa tendência, ou a tendência de alguns, mas mais bem-humorados, responderem da seguinte maneira: Eu sou uma pessoa que brinca o tempo todo, faz piada de tudo, busca viver de uma maneira leve, né, não leva tudo muito a sério, comigo não tem tempo ruim. Né? Só que a questão não é você é alegre, é você é feliz. E felicidade aqui, entenda-se, você se considera uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa próspera, né, uma pessoa abençoada? Aí pode ser que a resposta mude. Né? A pessoa, até o alegrão, reflita um pouco e pense: bom, eu moro de aluguel, eu pego busão, né? Eu acho que quem é feliz, quem é bem-sucedido, próspero, é o irmão ali que troca de carro todo ano, tem um cargo elevado na empresa que ele trabalha, tem casa na praia. Né? Eu acho que ele sim deve ser próspero e feliz e bem-sucedido. Só que é interessante que tanto uma resposta quanto a outra podem estar equivocados. Né? Aquele que acha que ser feliz é levar a vida na brincadeira, às vezes essas pessoas que fazem piada o tempo todo, que tudo que elas não são é felizes. Né? Porque tem até uma canção que diz que rir de tudo é desespero. Né? Às vezes é até uma maneira de aliviar a infelicidade quando ela está sozinha. E por outro lado, não é toda pessoa que é rica, que é bem sucedida do ponto de vista material e financeiro, que pode se considerar uma pessoa próspera. E esse engano é interessante que existe às vezes até no meio do povo de Deus. Tanto que lá em Apocalipse 2, quando Jesus fala por meio de João à igreja de Esmirna, lá no capítulo 9, ele diz assim: Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. O que existia? Existia, de certa maneira, um complexo de inferioridade em Esmirna. Eles achavam que porque eles eram pobres, de repente eles não eram tão favorecidos assim por Deus. Mas Jesus vem e fala: olha, vocês são ricos. Por outro lado, em Laodiceia é o contrário. Versículo 3, capítulo 3, versículo 17 de Apocalipse, diz assim: Pois tu dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. A rica cidade de Laodiceia e a rica, materialmente falando, igreja de Laodiceia, aos olhos do Senhor, eram pobres, cegos e nus, eram mendigos. Já a pobre, financeiramente falando, igreja de Esmirna era rica. Então, irmãos, nós aprendemos, biblicamente falando, que ser próspero é ser justo aos olhos de Deus. E isso nós podemos ver quando nós meditamos no Salmo 1, né, que eu vou meditar com os irmãos em cima desse salmo. Olha o que diz o primeiro versículo a respeito daquele que é verdadeiramente bem-aventurado. Ele diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, primeiro, que o feliz, o bem-aventurado, é aquele que não segue o fluxo do mundo. Ele não
dá ouvidos às vozes do sistema, não é? Ele entende que o mundo jaz no maligno, aquele que constitui-se amigo do mundo, e aqui entenda-se mundo como esse sistema que não se submete ao Senhor, nosso Deus, mas que anda segundo os seus próprios conselhos. Então, primeiro, ele não dá ouvidos ao que não procede do Senhor. E dar ouvidos aqui é não ter como parâmetro para a sua vida, não é? E também ele não é companheiro de pecadores. Lá em Efésios, capítulo 5, versículo 11, a palavra diz assim: e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. E quando falo aqui de não ser companheiro de ímpios, eu não estou falando de uma postura que, infelizmente, é muito comum aquelas pessoas santarronas, não é? Fanáticas, religiosas, que se consideram melhores do que os outros. Não, aqui quando eu falo de companheirismo, eu estou falando de cumplicidade. Ele não se torna participante nas obras dos pecadores, não é? E ele também não compactua com irreverência, com zombaria. Nós temos vivido uma época onde às vezes as pessoas, por quererem serem vistas como mente aberta, né, como conciliadoras, elas até participam daquilo que banaliza a nossa fé, daquilo que zomba daquilo que acreditamos, porque não querem ser vistas como pessoas ruins, não é? Ou arrogantes. Mas aqui a postura não é essa. Ele está falando de alguém que não dá ouvidos ao que está necessariamente na moda. Todo mundo está fazendo, então também tem que fazer. Não, ele tem princípios bem definidos. Ele também não participa daquilo que vai contra as suas convicções, não é? E que é praticado por aqueles que não têm temor a Deus, que não são reverentes. E ele não compactua, não faz média com aqueles que banalizam a Deus e a sua fé nesse Deus. Por isso, e para isso, ele tem parâmetros. Ele não faz essas coisas que eu falei com base nos seus impulsos, sabe? Porque ele sente no coração. Não, ele se pauta por algo. Não é? Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, o apóstolo Paulo diz: julgai todas as coisas e retende o que é bom. Ele não faz isso aqui de uma maneira simplesmente, é proibido, faça ou não faça. Não, ele tem discernimento, não é? Porque senão a gente não tem uma vida em obediência a Deus desse mundo saudável. Para que ele tenha esse discernimento, esse parâmetro, ele se pauta pela palavra. Olha o versículo 2. Diz: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele tem uma relação de prazer e de satisfação com a lei do Senhor, com a palavra do Senhor. A lei do Senhor lhe é suficiente. Então ele compactua ou evita as coisas com parâmetro, com critério. Não é com base nos seus impulsos, naquilo que ele acha legal ou que não acha legal. Não é? E também essa relação de suficiência, ela é fruto de uma constância na relação que ele tem com essa palavra. O texto diz que ele medita nessa lei de dia e de noite. Então é uma meditação constante, é uma ruminação. O gado, não é, quando ele vai lá no pasto, ele come o capim e ele inicia ali um processo de ruminação, onde aquele capim primeiro vai para a boca, vai para o estômago,
aí volta para a boca, ele mastiga, volta para o estômago, vai para a boca, e ele fica nesse processo aí por muito tempo. E a relação que esse justo tem com a lei do Senhor é dessa maneira. Ele ouve a pregação, ele medita, daqui a pouco ele traz de novo aquilo à sua mente, vê mais algumas coisas, ele lê, ele pensa naquilo, ele reflete, aquilo torna-se prática. Então, com isso, ele tem uma relação parecida com a de um filho que se aconselha com o pai. Né? Provérbios 3, versículo 1 diz assim: Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos. Ainda no capítulo 119, versículo 11 de Salmos, eles guardam no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Há uma relação intensa, não é? Constante desse homem que é bem-sucedido, que é bem-aventurado com a lei do Senhor. E existem consequências dessa relação, não é? Dessa relação do justo com a lei do Senhor. Primeiro, esse justo aqui no Salmo, olha como ele é descrito, né? Salmo 1, versículo 3. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Primeiro, existe uma relação de nutrição. Né? Esse justo é como se fosse uma árvore que é transplantada, né? Lá no original. É como se ele fosse tirado de um lugar distante, de onde ele pudesse se alimentar, pudesse ser nutrido, e plantada junto a um ribeiro de água, a um riacho, de onde ele vai receber todos os nutrientes necessários, e esse riacho é a palavra, não é? Para que ele possa ser frutífero e verde constantemente. Então é uma relação onde dela surgem frutos providenciais, não é? E um verdor constante. Ou seja, ele tem sempre uma atitude, alguma ação que é fruto dessa relação e por isso é abençoadora, e também não é uma ação espontânea, temporã, não é? Uma vez que ele está sempre se alimentando dessa água, né? Está próximo constantemente nessa relação íntima com a lei do Senhor, esse frutificar, ele se estende. Algo, inclusive, que é descrito aqui no Salmo 92, do versículo 12 ao versículo 15, que diz assim: O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. É algo que se estende. E com isso, o êxito, o sucesso é natural. Né? O texto ali diz que tudo quanto ele fizer será bem sucedido. Não é algo que ele tenha que correr atrás, mas que em comunhão e obediência e consideração a essa lei acontece naturalmente. No versículo 4, nós vemos que os ímpios, por sua vez, não são dessa maneira. Né? Olha o que diz a respeito. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Os ímpios não têm raiz, não têm fundamento. Né? Eles não têm referência. São volúveis. E essa relação de falta de nutriente, de referência, de raiz profunda, de fundamento verdadeiro, traz consequências. O versículo 5 diz o seguinte: Por isso os perversos não prevalecerão no juízo,
nem os pecadores na congregação dos justos. Os ímpios, eles não têm argumentos diante do juízo, né? Diante da possibilidade de um julgamento justo, verdadeiro, como é o que é feito pela palavra do Senhor. O justo, ele se coloca diante da lei do Senhor e ele se corrige, não é? Ele busca se pautar por aquela lei. O ímpio não suporta a lei do Senhor, porque quando ela o confronta, ele quer que a sua vontade, que é volúvel, que é infrutífera, prevaleça. Por isso que, inclusive, Paulo, ele fala lá em 1 Timóteo, em 2 Timóteo, a respeito disso. Né? 2 Timóteo, capítulo 4, os versículos 3 e 4, ele diz: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. O ímpio, ele se deixa levar pelo que é leviano, pelo que é inconsistente, né? E ele fala, por isso eles se tornam como o vento que dispersa, como a palha que dispersa. É totalmente o oposto daquela árvore que é bem plantada, né, e que é frutífera, porque está suprida pela lei do Senhor, está sustentada, né, desde a sua raiz pela lei do Senhor. A palha não tem raiz, a palha vai para onde o vento quiser levar. E no versículo 6 nós vemos Deus e os caminhos, né, dos justos e dos ímpios. Olha o que diz o versículo 6. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O Senhor anda com os justos, né? Lá no capítulo 119, versículo 105, a palavra diz assim: lâmpada para os seus pés, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Já o ímpio, ele anda segundo os seus próprios conselhos, né? E é por isso que ele nem sabe de onde veio, nem sabe para onde vai, né? Provérbios 4:19 diz: o caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles em que tropeçam. Aquele que atenta e considera a palavra do Senhor tem orientação segura para a sua caminhada, porque o próprio Deus está caminhando com ele, né? Agora, aquele que anda segundo os seus impulsos, segundo o seu senso de justiça, é autossuficiente, vive batendo cabeça, e por mais que aos olhos humanos experimente êxito e sucesso, é tudo efêmero, passageiro, inconsistente e insatisfatório, não é? Então, irmãos, para concluirmos, algumas coisas que nós aprendemos sobre como ser bem-sucedido, verdadeiramente próspero, e não a prosperidade na concepção humana e até na concepção do evangelicalismo brasileiro atual. Algo que nós aprendemos a respeito de como a gente ter essa prosperidade bíblica verdadeira, esse sucesso e essa felicidade que é ser justo, não é, aos olhos do Senhor. Algumas coisas que nós devemos considerar nesse texto, né? Primeiro, que nós devemos buscar nos satisfazer na palavra, na lei do Senhor, né? E essa lei, ela materializou-se, ela encarnou-se, não é? Então, quem quer realmente ter uma relação de satisfação com a lei do Senhor, deve ter uma relação pessoal de satisfação com o Senhor Jesus Cristo, né? João, capítulo 1, versículo 1 diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então
quer conhecer a palavra do Senhor, quer ter uma relação de satisfação e de prazer com a palavra do Senhor, conheça a Jesus Cristo. Ele é a encarnação dessa palavra. Tudo aquilo que ele é e faz é para que sigamos e temos uma relação de êxito aos olhos do Senhor. Segundo ponto é que Jesus é esse rio das águas vivas. Né? Lá no capítulo 4 de João, versículo 13 e 14, diz assim: Afirmou-lhe Jesus: Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então Jesus é esse rio que nos sacia, não é? Que promove vida através da nossa vida, quando ele nos preenche, né? E tudo aquilo que a gente busca em outras coisas e que nunca nos supre, é suprido quando Jesus se torna realmente o dono do nosso coração. Não é? Aqui ele está falando para a mulher samaritana que também vivia numa vida de busca, de sentido em muitas coisas, inclusive na religião, e ela está num poço, né, para buscar água. Mas Jesus diz: olha, essa água material, né, que você vai ingerir, daqui a pouco ela tornará insuficiente e você vai ter que voltar aqui buscar. Agora, eu, como a água da vida no seu coração, vou dar realmente sentido à sua vida, não é? E Jesus não só é esse rio de água viva que nós devemos estar próximo, não é, para que nós possamos ser saciados e canais de bênção, como nós temos nele toda a seiva e nutrientes necessários para frutificarmos. Lá no capítulo 15 de João, versículo 5, ele diz assim: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então a vida, irmãos, de prosperidade que Deus tem para nós, ela consiste em sermos em Cristo Jesus tudo o que Deus quer que sejamos para a sua própria glória. E nós só podemos realmente ser frutíferos, cultivar um verdor que se estende até o fim da nossa vida. É muito bonito quando a gente vê uma pessoa idosa, extremamente frutífera, abençoadora, jovem, né, espiritualmente falando, transmitindo vida. E isso não é resultado do seu empenho, mas é porque ela, ligada à videira que é Cristo Jesus, sempre tem algo novo, não é? A vida dela se renova, por mais que o seu corpo corruptível envelheça, o espírito está cada vez mais evidente, porque em Cristo Jesus nós temos todo o nutriente que nós precisamos para sermos úteis na causa de Cristo até o fim da nossa vida. Então, irmãos, que a gente possa realmente entender biblicamente o que é ser próspero, que a gente possa desejar essa prosperidade. Não necessariamente isso que, infelizmente, até determinados movimentos têm pregado nos nossos dias e que consiste em apego ao que é efêmero, ao que é passageiro, ao que enferruja, envelhece, apodrece, né? Mas que a gente possa ser revestido ou preenchido pela água da vida e com isso sermos canais de vida onde quer que Deus nos coloque para a glória do seu nome. Em Cristo Jesus. Amém.